Sabe, às vezes você pode já ser surpreendido por uma pessoa. Oi, dá para você ir comprar um pó de café? Nós estamos precisando aqui para fazer o café da manhã. Ah, aproveita, já pede para fazer uns frios, fatiar uns frios para a gente, um pouquinho de queijo, traz um pãozinho bem quentinho, gostoso. Se possível, um leite fresco é bom, puxa, no café da manhã e um pão doce. Ai, que delícia! E aí você vai, você se entusiasma, você chega. Quando você vai no caixa, você fala, nossa senhora, puxa vida, um café da manhã, olha aí. Tudo bem, a gente sabe, e é legal, isso aqui a gente faz parte. E da mesma forma, quando você chega na sua casa, você abre lá a caixa do correio, então tem conta de água, conta de luz, conta da sua operadora, do seu celular, você também tem a conta da sua TV a cabo que você paga lá, você também tem as despesas que você tem quando você passa numa farmácia para comprar um remédio de uso habitual seu. E quando você percebe, você leva mais um outro produto e você chega e compra uma escova de dente especial com cabo de determinada forma, uma pasta de dente que agora ela tem um antisséptico bucal mais potente, e quando você vai passar, você fala, outra vez conta, você vai fazer compra do mês. Os produtos de limpeza, hoje em dia, tem uma série enorme desses produtos, fantásticos para a limpeza do lar, e tem custo. Qualquer um produto, um sabonete que a gente compra, que é nosso, também tem custo. Ô Cid, peraí, você está falando de custo até agora. Eu gostaria que você falasse uma coisa. Não, é muito importante, vamos fechar isso daqui, mas depois eu vou explicar por que eu vim e falei sobre custos. Eu moro numa cidade que se chama São Paulo. É a capital do estado de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. A população da cidade de São Paulo hoje é de 12 milhões de habitantes. Gente, a nossa população é maior do que muitos países, maior do que Portugal, maior do que a Grécia, do que a Áustria, do que a Hungria, sabe? Então, quando eu estou falando sobre essa população nossa, é maior do que a população destes países. Só a nossa cidade tem uma população maior do que desses países. Olha que coisa maravilhosa que tem. Como é uma cidade assim grande, ela é uma cidade que gera muito lixo. E antigamente, a gente via muito, as pessoas pegavam o lixo que tem, todo o lixo de entulho que tinha de uma demolição de uma parede, ou então de uma poda de uma árvore, ou então de móveis velhos, e ia com isso tudo e jogava em ruas desertas. Então, em São Paulo, terrenos baldios era muito comum, e isso gerava uma série de inconvenientes, além de transmissão de zoonoses, doenças, que era um problema, até que nós seguimos o exemplo que é feito pelo mundo afora, desses ecopontos. Esses ecopontos são pontos de descarte, onde você pode estar levando esse material. Então, é fantástico. São Paulo hoje é um exemplo de uma cidade que tem vários pontos desse. E eu precisei fazer uns descartes e fui isso daqui num ecoponto. Eu fui num sábado e estava lotado, porque nós estamos vivendo neste momento uma pandemia, e quando eu cheguei falei, não, era 8 carros, entrando um por vez, num lugar que é grande, tinha 2 funcionários atendendo, assim mesmo eu falei, eu volto amanhã. E ele, como abre às 6, eu fui bem cedo no domingo, chegando lá já tinha um senhor que estava lá, estava sendo atendido, e um funcionário, porque dos domingos só vem um dos 2 funcionários. E eu fiquei, enquanto o senhor fazia os descartes lá dentro, eu fiquei conversando com esse moço e perguntando sobre ele. Ele mora num local que, para ele chegar neste ecoponto, ele acordou às 3 da manhã, às 3h30, ele tomou o seu ônibus e chegou às 6 horas, ele acordou às 3h30, chegou às 6 horas, são 2 horas e meia, ele trabalha o dia todo e são mais 2 horas e meia para ele voltar. São 3 conduções da casa dele. E aí eu comecei a conversar com ele, mas extremamente interessado de saber como era a vida desta pessoa. Ele é um funcionário terceirizado pela prefeitura, é uma empresa que faz a administração desse ecoponto. E aí eu fui conversando e com curiosidade e com muito respeito, perguntei sobre o salário dele. Para vocês terem uma noção do salário dele,
hoje, ele está traduzindo em dólares, ele ganha um pouco mais do que $200 por mês para fazer esse trabalho. Ele trabalha de segunda a sábado e domingo sim, domingo não, ele também trabalha. Esse homem, ele mora nesse lugar distante, 3 conduções, e ele tem esposa. Ele é o único que trabalha no lar, tem esposa, um filho de 14 anos, uma menina de 4 e um garotinho de 1 ano. E aí, conforme a gente foi conversando, eu fiquei muito sensibilizado com ele, porque o tempo todo que eu falava com este homem, o tempo todo ele estava com máxima gratidão pelo trabalho que ele tem. Só existia gratidão dentro daquele ser humano. Sabe, ele é feliz porque ele é trabalhador, ele é registrado e ele está podendo levar todo mês o seu salário para a sua casa. Durante todo o tempo, ele ficou muito feliz, ele falou, eu gostei muito do senhor porque o senhor olhou para mim, o senhor viu que tinha dentro deste macacão um ser humano, uma pessoa, ele falou, o senhor me viu dentro disso daqui. A palavra ser humano, eu que falei, para vocês verem, e ele estava conversando, eu falei para ele que é válido ele buscar um curso profissionalizante, para ele fazer algum aprendizado, para ele ter um salário, uma possibilidade maior, e ele fala da dificuldade que ele está tendo, tanto com a falta de tempo que ele tem, porque é muito tempo que ele tem para se transcorrer entre utilizar para ir para o seu trabalho e voltar. E a gente foi conversando e batendo papo e eu falei para ele o quanto eu o admirava, porque ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa honesta. A gente via como ele prestava esse tipo de atendimento e como ele fazia aquilo com amor dentro do seu entendimento e como ele é habilidoso, ele, esposa, para gerenciar esse seu lar e fazer com que essa família tenha alimentação, eles têm alimentos. Será que eles têm um lazer como era necessário, como seria digno de ter? A gente tem dúvida. Então aí eu falava para ele de uma coisa que eu admirei muito nele, é a honestidade. Falei, você é uma pessoa honesta, isso daqui conta muito diferente. Eu homenageio você, você é um grande ser humano, é um exemplo para os teus filhos. E para a gente, agora a gente fala, agora que eu quero chegar. Por que eu falei de as contas? Porque quem sabe isso aqui é um aprendizado para a gente estar com muito mais gratidão dentro do nossa mente, da nossa vida. Quem sabe para a gente estar também chegando e entendendo da necessidade de a gente estar podendo participar e ajudando as outras pessoas, tanto materialmente, mas como ele mesmo falou, você olhou para mim e você olhou e conversou comigo, me respeitou. Isso daqui, com as palavras dele simples, mas era isso que ele estava querendo dizer. Isso às vezes a gente esquece. Eu também já fiz muitas vezes de deixar de ver a pessoa que estava dentro de um uniforme em qualquer tipo de lugar que a gente vai. É uma lição grande desse grande trabalhador do Ecoponto. Muito grato da presença de vocês. Divulguem o nosso canal. Um abraço carinhoso para você e toda a sua